Patrios. Foils. Fotocontroles. Revolucionando o conhecimento científico. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises aprofundadas aqui do Pod Trials. É ótimo ter a companhia da turma fiel que nos acompanha sempre. Hoje, a gente vai mergulhar no território que, olha, parece coisa de ficção científica, mas está acontecendo agora, na fronteira da cirurgia cardíaca. O tema é o uso do óxido nítrico durante a circulação extracorpórea, a famosa SEC. E a questão central que a gente vai explorar é, ao mesmo tempo, simples e revolucionária. Será que administrar um gás, algo que parece tão básico, durante uma cirurgia de peito aberto, pode de fato proteger o coração de um paciente? E mais, como é que isso funcionaria? Para desvendar isso, a gente tem um material riquíssimo. De um lado, as diretrizes europeias mais recentes, de 2024, que representam o consenso clínico atual, e do outro, o estudo clínico do mesmo ano, que meio que desafia esse consenso com resultados surpreendentes. É o embate perfeito entre a cautela da prática estabelecida e a ousadia da nova ciência. Então, para começar a organizar as ideias, vamos primeiro entender o cenário. O que os guias oficiais, as grandes diretrizes, dizem sobre essa terapia hoje. Qual é a posição, digamos, mais conservadora? Esse é o ponto de partida ideal. As diretrizes de 2024 da ESECITES, que é a Sociedade Europeia de Cirurgia Cardiotorácica, tocam nesse assunto de forma bem específica. Elas reconhecem que a adição de óxido nítrico, o NO, no oxigenador da máquina de SEC tem gerado um interesse enorme, sabe? Principalmente para cirurgias em adultos. Interessante essa distinção, principalmente em adultos. Isso quer dizer que em crianças já é uma prática mais comum? Por que essa diferença? Exatamente. A maior parte da pesquisa inicial e da aplicação clínica foi em cirurgia cardíaca pediátrica. Em adultos, o cenário era mais nebuloso, tinha menos evidência. As diretrizes até citam alguns estudos anteriores que já mostravam sinais promissores em adultos. Eles observaram, por exemplo, uma diminuição da resposta inflamatória sistêmica, que é uma das grandes vilãs da SEC, e também um risco menor de lesão renal aguda. Ah, a LRA, outra complicação bem temida, né? Exatamente. Certo. Então já existiam pistas de que funcionava. Menos inflamação, rins mais protegidos. E isso soa como algo que todo cirurgião gostaria de ter. O que impedia, então, que isso virasse um procedimento padrão? E aí a gente chega no cerne da questão e na cautela das diretrizes. Elas deixam muito claro que, apesar desses sinais positivos, o conhecimento ainda tem lacunas críticas. Falta um consenso sobre qual seria a dose ideal e, mais importante, a dose segura do óxido nítrico. Ninguém sabe a receita do bolo, então. Exato. Ninguém sabe dizer com certeza, use X partes por milhão e o resultado vai ser esse com essa segurança. Além disso, faltam protocolos claros sobre as precauções de segurança para administrar o gás. Entendi. Não é só sobre funcionar ou não, é sobre padronizar a aplicação de forma segura. Perfeito, a conclusão delas é categórica. São necessárias mais pesquisas antes que o uso rotineiro na clínica possa ser recomendado. A mensagem é tipo: calma, a ideia é ótima, os resultados preliminares são animadores, mas a gente precisa de mais dados robustos. É quase um roteiro de filme, né? As autoridades dizendo, precisamos de mais evidências, e na cena seguinte entra o nosso protagonista. E essa deixa é perfeita, porque parece que alguém ouviu o pedido das diretrizes. Exato. E esse protagonista é o estudo de Pichugin e seus colaboradores, publicado também em 2024. Ele foi desenhado para atacar exatamente essas dúvidas. O objetivo deles era claríssimo. Vamos testar, num ensaio clínico controlado, se o óxido nítrico protege o coração durante a CSI. E eles foram além. Além como? Eles testaram não só o óxido nítrico sozinho, mas também uma combinação dele com o hidrogênio molecular. A ideia era ver se poderiam potencializar o efeito protetor. Peraí, hidrogênio, de onde surgiu essa ideia? Parece uma combinação tão inusitada. A gente pensa em hidrogênio para foguete, não para o coração. Tinha alguma teoria por trás disso? Tinha, sim.
O hidrogênio molecular tem sido estudado por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias potentes. A teoria era que, enquanto o óxido nítrico atua em certas vias de proteção celular, o hidrogênio poderia atuar em outras, combatendo o estresse oxidativo que é massivo durante a SEC. Ah, faz todo sentido agora. Um atacando por um lado, o outro pelo outro. A pergunta era, será que 1 mais 1, nesse caso, é mais do que 2? Entendi. E para testar isso, como eles montaram o experimento? Quem eram os pacientes? O desenho do estudo é muito elegante. Eles selecionaram 91 pacientes de alto risco. Não eram cirurgias simples, sabe? Eram os casos mais complicados. Isso. Eram pacientes que passariam por trocas de válvulas cardíacas ou cirurgias combinadas. Procedimentos mais longos, mais complexos, onde o coração sofre mais. Ou seja, um grupo que, teoricamente, teria o máximo a ganhar com uma proteção extra. E como foi a divisão desses 91 pacientes? Em 3 grupos bem definidos. O primeiro foi o grupo controle, com 30 pacientes, que recebeu o tratamento padrão, a SEC convencional, sem nenhum gás terapêutico. O segundo, que a gente pode chamar de grupo NO, tinha 33 pacientes. Eles receberam o óxido nítrico a uma concentração de 40 partes por milhão, o famoso ppm, administrado continuamente no circuito da SEC. E o terceiro grupo foi o da combinação inovadora. Exatamente. O terceiro grupo, com 28 pacientes, recebeu a terapia combinada. Os mesmos 40 ppm de óxido nítrico, mais uma dose bem pequena de hidrogênio molecular, de 1,2 ppm. E o que eles mediram para saber se funcionou? O principal indicador foi a troponina I. A troponina, o marcador clássico de dano cardíaco. Isso. A troponina é a enzima que o músculo cardíaco libera no sangue quando sofre uma lesão. Quanto mais troponina depois da cirurgia, maior foi o estrago, por assim dizer. Além disso, eles avaliaram a função do coração com ecocardiograma e, claro, os desfechos que realmente importam para o paciente. Complicações, tempo de UTI, tempo em ventilação mecânica. Perfeito. O cenário está montado. Diretrizes pedindo por mais estudos e um estudo bem desenhado, pronto para entregar as respostas. Então, a pergunta de $1 milhão. O que eles descobriram? Olha, eles descobriram uma história muito clara e, eu diria, muito otimista. Vamos começar pela troponina, o marcador de dano. Como era de se esperar, todos os pacientes tiveram um aumento, afinal, é uma cirurgia cardíaca. A questão era quanto? E a diferença não foi grande. Gritante. O grupo que recebeu apenas óxido nítrico já teve um resultado fantástico. Ao final da cirurgia e nas 24 horas seguintes, os níveis de troponina deles eram significativamente mais baixos que os do grupo controle. Ou seja, a troponina é como um dedo duro do sofrimento do coração. E no grupo do óxido nítrico, esse dedo duro estava bem mais quieto. O coração sofreu menos. Simples assim. É a analogia perfeita. O NO sozinho já foi um escudo protetor muito eficaz. Mas a grande surpresa veio da combinação com o hidrogênio. Deixa eu adivinhar. O dedo duro ficou praticamente mudo. Quase isso. O que é fascinante é o efeito aditivo. O grupo que recebeu a combinação de óxido nítrico com hidrogênio teve os melhores resultados de todos. Os níveis de troponina deles não foram apenas mais baixos que os do controle, mas também significativamente mais baixos que os do grupo que recebeu só NO. Uau! E especialmente naquela janela crítica de 12 a 48 horas após a cirurgia. Isso sugere uma proteção não só mais potente, mas talvez mais duradoura. Incrível. Mas vamos traduzir isso para a prática. Um número mais baixo no exame de sangue é ótimo. Mas o coração estava de fato bombeando melhor. O motor do corpo estava com mais força. Sim, e a evidência para isso também foi muito forte. Os pacientes dos 2 grupos que receberam os gases terapêuticos tiveram uma recuperação da função contrátil do coração visivelmente mais rápida e mais completa. A fração de ejeção do ventrículo esquerdo, que é o nosso principal indicador da capacidade de bombeamento, foi significativamente maior nesses 2 grupos em todos os momentos avaliados após a cirurgia, quando comparado ao grupo controle. Então a gente tem menos dano celular e uma bomba cardíaca funcionando melhor. Isso, no final das contas, para o paciente tem que ter se traduzido em menos complicações, imagino. Exatamente.
E aqui os dados são talvez os mais impactantes. A incidência de insuficiência cardíaca aguda, uma complicação grave e comum, foi drasticamente menor nos 2 grupos que receberam os gases, em comparação com o grupo controle. Isso não é só estatística, é um resultado clínico de enorme importância. Com certeza. E a cereja do bolo? A comparação entre o grupo só com N, O e o grupo com a combinação. Teve diferença nos resultados clínicos entre eles? Teve, e uma diferença crucial. O grupo da terapia combinada com hidrogênio não só teve a menor lesão miocárdica, como também apresentou uma redução significativa no tempo que eles precisaram de ventilação mecânica e no tempo de permanência na UTI. Isso quando comparado com o grupo que usou só o óxido nítrico. Exatamente, comparado ao grupo que recebeu apenas o NOS. Isso é o que realmente importa no fim das contas. Não é só um marcador bioquímico ou um percentual na fração de ejeção. É um paciente que sai do ventilador mais cedo, que tem alta da UTI mais rápido. A implicação econômica e humana disso é gigantesca. Sem dúvida. A adição de hidrogênio parece ter acelerado a recuperação global do paciente, não apenas a cardíaca. Ok, então vamos amarrar todas essas pontas. Voltando à nossa pergunta inicial, com base nesse estudo, a administração de óxido nítrico durante a CSC traz benefícios? A resposta que este estudo nos dá é um sonoro e inequívoco sim. Ele fornece evidência robusta que as diretrizes pediam. Demonstra um efeito cardioprotetor claro, objetivo, medido pela troponina, e que se traduz em melhor função cardíaca e melhores desfechos clínicos. Então ele começa a preencher aquela lacuna que gerava cautela das diretrizes. Exatamente. Então, se a gente fosse resumir os benefícios para quem está nos ouvindo, seria, primeiro, menos lesão no músculo do coração. Segundo, o coração volta a bombear com mais força e mais rápido. E terceiro, na prática, isso significa um risco muito menor de o paciente desenvolver insuficiência cardíaca aguda. Certo. E como um bônus da terapia combinada, uma recuperação geral mais rápida, com menos tempo de suporte intensivo. É um resumo excelente dos achados. E sobre os pacientes? O estudo focou em pacientes de alto risco. Isso significa que, por enquanto, a evidência mais forte é para esse grupo específico. Sim, essa é uma observação muito importante. A evidência atual aponta para a população de alto risco como a que tem a maior probabilidade de se beneficiar. São os pacientes submetidos a cirurgias mais longas, mais complexas, com corações que já podem ter algum grau de disfunção. Neles, essa proteção extra pode ser a diferença entre uma recuperação tranquila e um pós-operatório complicado. Faz todo sentido. E por último, uma questão bem prática. O estudo nos dá a receita de bolo de como administrar esses gases? Ele nos dá um protocolo muito claro que funcionou. A metodologia foi administrar o gás, seja o NO sozinho ou a combinação, de forma contínua, direto na linha de gás do oxigenador da máquina de CSC. A concentração para o óxido nítrico foi de 40 ppm durante todo o período em que o paciente esteve em circulação extracorpórea. O que garante uma entrega constante da terapia durante a fase de maior estresse, né? Exato. É o momento em que o coração mais precisa. Fantástico. Acho que conseguimos construir uma imagem bem completa do assunto. Antes de encerrarmos, que tal a gente sintetizar os principais insights numa narrativa? Ótima ideia. Então, se eu entendi bem, a história aqui é a seguinte. As diretrizes europeias, que são a voz da experiência e da cautela, estavam com um pé atrás sobre o uso de óxido nítrico em cirurgia cardíaca de adultos. Elas viam potencial, mas diziam: precisamos de mais provas, de um estudo que nos mostre o caminho seguro. E aí, quase que em resposta direta, esse estudo de 2024 chegou chutando a porta. Ele não só entregou a evidência que faltava, confirmando que o óxido nítrico protege o coração, Que a combinação com o hidrogênio. Ele mostrou que essa dupla não só amplifica a proteção ao coração, como também se reflete numa recuperação mais rápida para o paciente. É a ciência avançando em tempo real, sabe? Respondendo às perguntas que a prática clínica estava fazendo. E o mais interessante é que estamos falando de gases, de elementos relativamente simples. Não é uma droga super complexa ou um equipamento caríssimo. Exato.
É uma otimização inteligente de um processo que já existe, é uma abordagem elegante e com um potencial de impacto enorme, especialmente para os pacientes mais frágeis. Isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. Se uma terapia como essa, utilizando gases simples, pode oferecer uma proteção tão significativa, o que mais no ambiente da circulação extracorpórea, que historicamente é visto como um mal necessário, poderia ser transformado de um potencial agressor em um protetor ativo para o paciente? Fica a provocação. Muito obrigado a toda a turma por estar conosco em mais essa análise. Até a próxima. Conhecimento hot, revolucionando o conhecimento científico.